Bem-vindo a mais uma live aqui do canal. Bem-vindo a mais uma live aqui da Virtuatus. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai ver uma ferramenta, uma forma de trabalhar muito especial. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a melhor forma de começar no 3D com inteligência artificial numa ferramenta completamente online. Mas antes, seja bem-vindo. Meu nome é Paulo Samurai e aqui nessa série de vídeos, nessa série de lives, a gente sempre traz ferramentas gratuitas, ferramentas completamente atualizadas para essa nova era da tecnologia, da criação 3D, da criação online, da criação digital. E hoje, mais uma dessas ferramentas vai ser o Spline, que é uma ferramenta super moderna, super atualizada, completamente de graça. Você pode usar ela à vontade para gerar seus modelos 3D, dá para fazer animação com ela, dá para fazer experiências com ela, experiências imersivas com ela, dá para você colocar o 3D diretamente no seu site, dá para você colocar, gerar modelos para impressão 3D, dá para você criar até aplicativos para o Apple Vision Pro e para essa nova era da computação espacial, tudo dentro dessa mesma ferramenta. E você acredite ou não, essa ferramenta você não precisa nem instalar no seu computador. Você consegue fazer tudo isso online. E ela é uma ferramenta de modelagem 3D completamente... ela é realmente uma ferramenta completa. Você consegue modelar tudo como se fosse, por exemplo, um Blender. Você consegue modelar a partir do vértice, a partir do polígono e criar objetos e juntar esses objetos em uma cena e fazer com que essa cena se torne algo interativo. E essa cena interativa você consegue colocar ela ou na internet, como eu falei, ou você consegue exportar esse modelo e usar onde você quiser em outros softwares, levar para um jogo, fazer uma animação, levar para o Blender, consegue vender modelos se você exportar dela, você consegue fazer o que você quiser. E essa ferramenta ela é muito fácil. Uma das principais características dela é que ela é muito fácil. Se você já tem algum tipo de experiência em edição 2D, se você sabe fazer um gradiente no CorelDRAW, se você sabe remover um fundo no Photoshop, se você já fez algum tipo de edição de vídeo, onde tem uma ferramenta que precisa arrastar e soltar e mover alguns slides, você vai ter tudo que você precisa para se dar bem nessa ferramenta. Eu descobri o Spline na primeira vez, acho que há um ano atrás mais ou menos, mas de novo eu tive o preconceito de quem já acha que sabe. Como eu já tinha uma boa experiência de Blender, já sabia tudo que dava para fazer no Blender e até hoje para mim o Blender ainda é o principal software de produção 3D. A primeira vez que eu vi o Spline, eu achei que era só mais uma hype, porque eu vi que ele prometia muita coisa num software que era completamente online. E da mesma forma como o Canva também, a primeira vez que você vê, você acha que é um software que consegue entregar um resultado meio amador, porque ele é muito fácil. Você não acha que um profissional vai usar uma ferramenta que é totalmente automática, que ela já faz tudo pelo profissional. Só que com o tempo você percebe que essas ferramentas que fazem algo automático, elas ajudam o profissional. Elas não diminuem o trabalho dele, mas elas fazem com que uma das possibilidades que dava trabalho agora é feita automaticamente com inteligência artificial. Então você já tem essa parte do trabalho feita e você consegue combinar com outras partes que você também consegue fazer automaticamente. E você como criador vai conseguir fazer muito mais coisas sozinho, que antes demoravam dias e horas, e cada uma desses setores de produção você tinha que ter um setor de habilidades inteiro na sua cabeça para poder desenrolar aquela área da produção. E cada vez mais a gente percebe que as ferramentas estão ficando muito parecidas. E para mim o Spline é uma das principais ferramentas que exemplificam isso. Você vai ver aqui comigo que ela é uma ferramenta que está muito parecida com o Canva, está muito parecida com, não sei se você conhece o Framer, que é para fazer design web, está muito parecida com o Figma. Ou seja, todas essas ferramentas que são online, são na nuvem, você não precisa instalar nada, elas trabalham de uma forma já que é um paradigma completamente diferente. Não é como se você fizesse no Blender um modelo 3D e aquele modelo 3D está dentro de um arquivo, que o arquivo está dentro do seu HD e você precisa do Blender para poder visualizar e editar esse arquivo. Tudo isso é o paradigma comum, o paradigma convencional até agora. O que está acontecendo agora nessa nova fase das ferramentas é o seguinte: beleza, tem um modelo 3D que está dentro de um arquivo, que está dentro de um projeto, de um software, só que tudo isso está na nuvem. Ou seja, do meu computador, simplesmente da web mesmo, eu consigo acessar, abrir aquele programa e acessar o modelo 3D que está dentro do servidor na nuvem. E qual a diferença disso? Qual o benefício disso? Por que eu não posso ficar no meu computador?
porque assim isso possibilita o trabalho em equipe no mesmo modelo. Você já imaginou isso? Eu estou aqui fazendo, por exemplo, um modelo 3D, eu estou fazendo a parte de geometria, e outra pessoa do meu time pode fazer a parte de pintura desse modelo. Ele pode fazer a parte de detalhamento, ele pode fazer a parte do cenário, enquanto uma pessoa desenha um carro, por exemplo, a outra desenha a pista, as paredes, os objetos da cena. Porque tudo isso agora está todo isso hospedado online num servidor da nuvem. E como todo mundo tem acesso à internet para chegar naquele servidor, todas as pessoas, é como se fosse um jogo online, onde todas as pessoas, o objetivo desse jogo é fazer com que aquele trabalho aconteça. E essas ferramentas da nuvem, elas permitem esse benefício extra de várias pessoas trabalharem ao mesmo tempo no mesmo projeto. Isso funciona para documentos, isso funciona para modelos 3D, para várias ferramentas que são online, que tem trabalho em equipe, como o Notion, o próprio Canva, e agora que eu vou mostrar o Spline. Essas novas ferramentas que são na nuvem, elas já têm essa característica. Elas permitem um trabalho colaborativo justamente porque elas têm o arquivo dentro delas. E a gente só consegue acessar o arquivo via web. A gente não precisa ter o arquivo nem o programa instalado no nosso computador. Isso também possibilita que a gente consiga trabalhar do celular. Muitas dessas ferramentas elas são preparadas também para ser trabalhadas pelo celular, porque a interface do usuário é toda simples e você consegue fazer coisas só arrastando e clicando, que dá para fazer simplesmente com o toque. Então agora já falei um pouco sobre o que a gente vai ver nessa aula. E eu espero que você acompanhe aqui com a gente, que vai ser muito legal, a gente vai ver muita coisa massa. O Spline foi revolucionário quando eu descobri. A primeira vez que eu vi novamente, eu achei que era bobinho, que ele só fazia certo tipo de modelos. Mas quando eu vi de novo, há 3 meses atrás, o Spline teve um vídeo que ele mostrou como é que vai ser o futuro dele. E nesse vídeo ele mostrou o quanto ele está integrado às tecnologias da Apple. Tanto para o iPad, quanto os iPhones, quanto para o próprio Apple Vision Pro. Ou seja, o Spline ele consegue fazer já um modelo, fazer uma experiência, um modelo interativo que funcione e é totalmente compatível com os dispositivos da Apple. Eu não sei se você notou, mas o iPhone... Deixa eu ver se o meu iPhone está aqui. Olha só, uma coisinha que eu acho que pouca gente sabe. Eu acho não, eu tenho certeza que pouca gente sabe. Os iPhones da versão Pro, ele tem um sensorzinho aqui embaixo que se chama LiDAR. É uma bolinha que fica aqui embaixo, é como se fosse a 4ª câmera. Essa bolinha aqui, ela não é uma câmera, é um sensor LiDAR. E para que serve isso? Serve para quando você vai fazer um scan 3D, ele emite luz, ele é um radar de luz, é um LiDAR, Light Radar, é um radar de luz. Ele consegue emitir luz e consegue captar até onde essa luz foi refletida, e fazendo com que ele se torne um scan 3D mais preciso. Então, quando você faz um scan 3D no iPhone, além dele ficar mais preciso quando você escaneia, ele fica mais preciso quando você projeta ele na realidade aumentada, porque o LiDAR ele consegue identificar o que está na frente e o que está atrás. Por isso que ele também consegue fazer o efeito de foco muito bem no iPhone, mesmo depois de já ter batido a foto, porque ele sabe o que na foto estava na frente e o que estava atrás. E o Apple Vision Pro, ele é basicamente uma versão com muitos esteroides dessa tecnologia. O LiDAR começou no iPhone 12 Pro, e agora no Apple Vision Pro ele tem vários, tem mais LiDARs, acho que são 4 sensores, se eu não me engano, e as câmeras todas preparadas com essa tecnologia também. Então você consegue ver os objetos realmente ancorados no ambiente que está na sua frente, porque o dispositivo realmente sabe onde é que estão as coisas. Ele sabe a distância que está o chão, ele sabe a distância que está a sua mão, ele sabe tudo. Porque ele consegue emitir luzes invisíveis para o nosso olho, mas que ele consegue captar a distância que essa luz viaja no espaço, calculando assim como é que está a volumetria em volta de você, para todas as direções. Então, já que o Apple Vision Pro, o Meta Quest 3 são o futuro, esses dispositivos de realidade aumentada, de realidade virtual, de realidade mista, que vão ficar na nossa cara o tempo todo, se o futuro é esse, então construir e criar aplicativos, conteúdo, mídia e experiências para esse tipo de mídia é uma das coisas que está começando agora. Tanto esses dispositivos estão começando agora, todo mundo achava que ia ser na época que o metaverso começou a ser falado, mas
Infelizmente, a tecnologia não foi rápida o suficiente, a hype é muito mais fácil você falar de uma coisa do que mostrar e fazer. Então, a hype subiu muito mais rápido do que o metaverso teve chance de acompanhar. E agora a marca Metaverso, né, o nome Metaverso está em baixa, mas a Apple está vindo de novo com esse nome computação espacial, mas a ideia geral é a mesma coisa. É essa camada de realidade digital que vai ficar ancorada em cima do mundo real, que só quem tiver os dispositivos específicos que vai conseguir navegar nessa realidade digital em cima do mundo real. Cada pessoa vai ter acesso a vários mundos, na verdade. Imagina que, por exemplo, existe uma plataforma chamada Superworld, que o objetivo dela é criar realmente essas camadas em cima do mundo, camada de realidade aumentada, e qualquer pessoa pode criar o seu mundo e colocar objetos e experiências em cima do seu mundo. E se alguém entrar para ver o que tem no seu mundo, a pessoa vai conseguir ver o que você colocou lá no local, geolocalizado mesmo. Por exemplo, imagina que eu coloquei um foguete na vista aqui do meu prédio. E eu consigo ver esse foguete que eu coloquei aqui em Fortaleza, por exemplo. Se você entrar no meu mundo, como se fosse uma rede social, entrasse no meu perfil nessa plataforma, e você estiver em Fortaleza, você vai conseguir ver exatamente onde eu coloquei. Você vai conseguir pegar o celular, olhar para cima e ver lá o modelo, a experiência que eu coloquei no mundo, em cima do mundo real. Mas só quem tem acesso vai ser quem tiver o dispositivo que dê para ver isso. E trabalhar com software que já faz esse tipo de conteúdo, que já é preparado para essa nova realidade, é muito importante hoje. Porque se você continuar trabalhando com um software que não se atualiza, que não está se preparando para isso, eventualmente você não vai ter mais o que fazer. Porque toda a parte que o software antigo fazia com muito trabalho vai ser substituído por algum IA que consegue fazer aquilo rapidamente. Porque os softwares antigos, eles trabalham até o ponto da demanda existente quando eles foram criados, quando eles foram concebidos. E as demandas estão mudando. Então, se você também não mudar o seu software, não mudar o jeito que você trabalha, as suas demandas vão diminuir também. Então, eu recomendo que você venha aqui comigo e aprenda mais sobre esse tipo de software e sobre o Spline, que para mim é um dos melhores e mais fáceis de aprender 3D, justamente porque ele já é completamente atualizado para essa nova forma de trabalhar. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a tela. Estamos aqui no Google. Vamos começar desde a primeira parte. Chegou aqui Spline no Google, é esse aqui, Spline. Olha só que site bonitinho. Você já deve ter visto em algum site, um ou outro, está começando a aparecer na internet sites que usam esse tipo de interação 3D no site. Algumas coisas que reagem assim com o mouse, tudo isso é feito com o Spline. Na verdade, tudo isso é feito com algumas bibliotecas 3D e o Spline uma plataforma construída em cima de uma dessas bibliotecas 3D para a web. Só que ele já é completamente facilitado para o usuário conseguir fazer tudo em cima dele. Ele já tem tudo programadozinho para você não precisar digitar nenhuma linha de código e conseguir fazer isso funcionar. Olha só. Legal, né? Ele faz muita coisa, realmente ele funciona como um modelador 3D do zero. Isso aqui, ó, Real Time Collaboration, é o que eu falei, que várias pessoas conseguem trabalhar nele ao mesmo tempo. Uma pessoa pode estar trabalhando em um objeto, outra em outro e mais um nesse terceiro aqui. E os três na mesma cena. Isso é fantástico. Twig. Ele também serve para animações e para vários outros tipos de usos aqui, como você pode ver. Inclusive esse aqui é muito legal. Esses dois últimos aqui são muito avançados. Foram praticamente os que mais chamaram a atenção quando eu comecei a mexer nele de verdade. Ele tem física embutida, ou seja, você consegue fazer um carro bater num monte de objetos e esses objetos saírem voando com a velocidade do carro. Tudo isso em tempo real, tudo isso automático na web, sem quase nada de configurações. Você consegue colocar física na sua cena, que isso é bem difícil nos outros softwares. E esse outro botão aqui, que é o de Game Controls, você consegue fazer o seu personagem, colocar um personagem e já conseguir controlar o personagem a partir dos movimentos a partir do teclado e mouse, a partir do toque, a partir do seu óculos, porque ele já vem todo pré-configurado para funcionar praticamente só colocando na cena.
só colocando na cena. Mas vamos começar aqui para ver o que a gente pode fazer rapidinho nessa cena. Vou fazer aqui o login. É bem fácil fazer login com o Google. Olha só, eu já tenho aqui alguns projetos que eu mexi. Mas olha só como é a tela dele. Tem vários exemplos aqui, todos esses que você vê aqui embaixo. Essa primeira linha são os projetos que eu já fiz. Aqui, esses tutoriais também são muito bons. Eu já assisti, acho que uns 80% deles são muito bons. Bem fáceis mesmo, são curtos. Você consegue fazer, mas são em inglês. Se você já tiver um certo domínio do inglês, eu recomendo você também fazer esses tutoriais se você quiser dar uma aprofundada a mais. Aqui nessas outras linhas tem os exemplos que você pode simplesmente entrar em um desses exemplos e já é a cena pronta. Por exemplo, esse aqui, ó, Kids Playground Physics. É um dos mais complexos que você já consegue ver muita coisa funcionando. Basta dar um clique nele e você já vai entrar na cena. Ele vai duplicar essa cena, que é uma cena oficial do Spline. Você duplica a cena como se ela fosse sua. E aqui você tem acesso a todos os objetos, todas as interatividades que foram feitas para construir essa cena. Olha só. Vamos ver como é que funciona do jeito que ele está aqui, sem mexer em nada. Eu vou dar o play aqui, ó. Esse botãozinho você pode dar o play para ver como está funcionando a sua cena. Olha só. Ele tem essa bolinha. Tem música, você está ouvindo. Eu não consigo girar. Não consigo mover, mas se eu apertar WASD, ele está com aquele controle de jogos, que você consegue interagir diretamente. Ó. Consigo mover a bolinha, a câmera segue a bolinha. Ó, você viu que quando eu passei em cima aqui do carrinho, ele está empurrando o carrinho. Ou seja, ele tem física também, ó. Tudo isso funcionando em tempo real no navegador. Ó, esse objeto aqui ele empurra a bolinha, mas eu não empurro ele. Consigo pular. Para quem já tentou fazer alguma interação, algum jogo na Unity, sabe como é trabalhoso fazer um personagem andar de um lado para o outro e pular a partir do zero. Você tem que escrever muito código, muitos scripts para fazer isso funcionar. Não sei que você já pegue algo pronto também. Mas mesmo assim, para adaptar em cada cena, você tem que fazer uma série de configurações. Só que aqui no Spline não. É tudo muito simples. E não tem motivo para que as coisas continuem sendo difíceis como são. O mais plausível é que as coisas continuem ficando cada vez mais fáceis como elas estão ficando agora, assim como é no Spline. Se já é possível colocar um personagem que anda, pula e se locomove pela cena com arrastar e soltar, não tem mais motivo para esperar que isso vai ficar mais difícil com o tempo. Cada vez mais vai ser mais fácil assim. As ferramentas vão ficar cada vez mais parecidas com isso. Beleza, já deu para ver aqui o que essa cena, do que ela se trata, né? É um monte de objetos soltos e você consegue empurrar e andar pela cena. Vamos ver agora um pouco como é que foi construído. Olha só, se você clicar aqui na bola, aqui do lado, ó, onde tem eventos, tem Game Control. É só isso. Se você tirar, não funciona mais. Eu tirei o Game Controls. A bolinha ficou parada, tá vendo? Não consigo mais andar, não consigo me mexer, não consigo mais fazer nada, porque eu tirei total os controles de jogos da bolinha. Mas se eu vier aqui de novo, em eventos, adicionar Game Controls. Só isso, não fiz mais nada. Clicar fora e dar o play. Não funcionou. Cliquei no lugar errado então. Bolinha. Selecionei a bolinha. Eventos. Game Control. Agora eu acho que sim. Ó. É muito fácil. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, nesse aqui, então, vou tirar o Game Control aqui da bolinha e colocar nessa árvore que não, está solto. Vou colocar nesse outro aqui. A câmera nem está olhando para ele, mas eu vou colocar nele para ver o que acontece. Game Control, Play.
A câmera não está olhando para ele, mas eu estou conseguindo mover. Colocando ele aqui vai ficar mais fácil. Ó, tá vendo? É um objeto que eu criei agora, eu só fiz copiar e colar um que já existia e adicionei o evento de Game Control nele. E simplesmente já funciona. É inacreditável isso. Isso é muito trabalhoso em outros softwares. Você tem que trabalhar umas horas para fazer isso aqui funcionar. Já com física, ó, já com interatividade, já com pulo, com tudo que precisa para fazer uma experiênciazinha jogável. Se você quiser fazer um labirinto ou um joguinho onde você tem que coletar umas coisas e aumentar a habilidade, algo assim, já dá para fazer. É muito simples. E a simplicidade do Spline, assim como você vê na tela aqui, olha só, tem poucos comandos. Não tem muita coisa para você configurar, não tem muitas profundidades para você saber, não tem muita hierarquia, é tudo muito rápido, muito fácil, muito acessível. Mas vamos voltar aqui em um projeto diferente. Deixa eu ver um outro exemplo legal que a gente pode ver. Esse aqui, ó, esse aqui é um que eu fiz para aprender também como é que funcionava o Spline. E ele está até sendo tá tendo uma boa repercussão aqui na comunidade. Olha só, um monte de gente está fazendo o remix dele. O remix é quando você copia para você e pode editar o projeto de alguém. E eu deixei ele público na comunidade, muita gente tá duplicando para ver como é que foi feito. E ele, ó, tem 19 remix de 48 pessoas que viram. E ele funciona assim, ó, não sei se você acompanhou na Virtuatos, a gente foi fazer a cobertura do lançamento do Evental aqui em Fortaleza. E a gente fez o modelo 3D dele. E é esse modelo 3D aqui. Eu trouxe do Blender o modelo 3D que eu tinha feito lá, aqui para o Spline. E eu adicionei algumas interatividades nele. Por exemplo, ó, aqui se você ver é só as peças do modelo mesmo. Tem o corpo dele, tem as hélices, mas é só esse modelo que eu coloquei nessa cena. Olha o que dá para fazer nele. Quando eu dou play, o mouse já dá uma rotacionada leve. Se eu não fizer nada, aparece essa mensagem aqui, ó, Activate Sound and Click on the Vehicle. Ou seja, ligue o som e clique no veículo. Por quê? Porque quando você clica, o veículo vai ligar. E eu mostrei que o veículo liga fazendo algumas interações. Ele roda as hélices, roda as 8 hélices, e ele acende as luzes. E faz som também. Então eu coloquei essas três mecânicas para mostrar que o veículo ligou. Para tornar isso uma experiência interativa na web. Ou seja, se eu clicar aqui em cima, ó, ele liga as hélices, começa a girar, acende a luz aqui da frente, acende a luz dos motores. Ó. E se eu clicar de novo, ele pausa. E continua girando com o mouse. E foi muito legal fazer isso, deu para aprender muita coisa e deu para ver como é simples fazer uma programação, porque isso aqui é uma programação. Quando o usuário clica é basicamente isso, quando o usuário clica no objeto, alguma coisa vai acontecer. Valeu, Fernanda. Valeu, Adilina. O pessoal está gostando. Deixa o seu like aí. Bora dar um apoio. Se você está gostando também, deixa o seu like. Vamos para frente. Olha só. Aqui no modelo que eu fiz, ele tem essas interatividades que eu falei, de quando você clica ele liga o motor. O motor na verdade é só um som, que eu coloquei um áudio, dá para você colocar áudio também. E tipo, ele tem a versão paga, o Spline tem a versão paga, mas a versão grátis serve para 80% do software. É realmente só se você precisar colocar o modelo 3D interativo dentro do seu site, que é um site para venda, um site comercial, um site de uma grande empresa, alguma coisa assim que você tem que pagar para o Spline para ele hospedar o seu modelo. Porque como eu falei, esses modelos eles ficam hospedados no servidor. E esse servidor é do próprio Spline. Por isso que todo mundo consegue acessar e trabalhar junto no mesmo modelo, estando no Spline na nuvem, com o modelo que está na nuvem. Então, já que o Spline tem que hospedar e tem que pagar o HD, tem que reservar um local para ficar armazenado,
e deixar acessível para todo mundo, ele também vai cobrar a parte dele de hospedar esses modelos. Mas você só precisa pagar, como eu falei, se for para fazer algo muito grande, muito além do que um uso pessoal vai chegar. Tudo isso aqui que eu fiz é completamente grátis, não tem nada de pago. E você pode, ó, aqui na aba Export, olha só um monte de possibilidades que você pode exportar. Aqui embaixo, ó, aqui em cima, Public URL, você consegue colocar esse site para ficar embebedado, que é o termo. Deixa eu mostrar como ele está. Eu coloquei ele aqui na página da Virtuados para testar como ele ficaria. E olha só, aqui mais para baixo, 3D aplicado na web. Ele deve aparecer aqui, ó. Tá vendo? E funcionando do mesmo jeito. Esse é só um pequeno exemplo mesmo que eu queria trazer de um projeto real. Aqui na versão grátis ele vai ficar com esse Built with Spline. Mas se você assinar a versão paga, ele tira também e ele é como se fosse basicamente um PNG interativo que você consegue colocar onde você quiser. É um modelo 3D, mas que ele funciona como um PNG interativo, que você pode clicar e esse PNG, porque você viu aqui, ó, que ele tem o fundo transparente. Aqui no projeto, esse fundo é verde, ó, na verdade é qualquer cor. E quando eu exporto ele, é como se ele exportasse só realmente o modelo 3D para o site. Aqui no site, ó, esse fundo aqui foi eu que escolhi a cor. Então ele não está dependendo desse fundo. Ele é só um modelo 3D que é exportável para outros sites. Ou para outro lugar, se você for só visualizar, né? Mas se você quiser exportar mesmo o modelo 3D para usar em outro site, você não vai pagar nada por isso. É o seu modelo. Basta vir aqui embaixo, onde tem 3D Formats. E no momento você pode escolher algumas opções aqui. Algumas já são pagas, esse USDZ que é da pipeline dos dispositivos da Apple, ele já é pago. Mas se você escolher o GLB, que eu falei ontem também, o GLB é o fusquinha da internet, o fusquinha do 3D que vai para todos os softwares, ele é compatível com tudo. Então o GLB é o que eu sempre recomendo. Você consegue exportar aqui totalmente grátis. Assim que clica ele já baixa e você tem acesso ao seu modelo 3D. Mas como é que faz para modelar aqui no Spline? Beleza, eu já vi que ele funciona, já vi o que dá para fazer. Mas será que dá realmente para modelar, criar modelos aqui? Será que é difícil? Será que é fácil? Vamos começar um projeto aqui do zero para modelar alguma coisinha rápida, só para a gente entender como funciona. E se você está gostando da live, se você está gostando do Spline, a gente nem mostrou nada de inteligência artificial ainda dele aqui. Mas ele como eu falei, ele é um software que ele está preparado para o futuro. E não tinha como um software preparado para o futuro não ter inteligência artificial. Não tem. Se você está trabalhando... Essa é uma dica muito boa. Eu vou até botar na câmera de novo aqui. Ó, essa dica vale muito, viu? Se o software que você usa, se a ferramenta que você usa não tem IA e não tem previsão de adotar IA, fuja dela. Sai correndo dela, porque ela vai se acabar com o tempo. Todas as ferramentas que vão sobreviver precisam ter IA. Elas vão ter que ter IA porque não vai ter comparação. Imagina você ter que parafusar, montar um móvel. Se você tem uma chave de fenda, você vai demorar um dia para montar esse móvel. Mas se você tem uma parafusadeira, você vai demorar 1 hora, 2 horas. Não tem como comparar. Nenhuma ferramenta vai superar uma parafusadeira. Então, se o software que você usa, se a ferramenta que você usa no dia a dia não está seguindo nessa direção de IA, fuja dela, aprenda logo outra, veja logo quais são as alternativas, de preferência open source, porque os softwares open source eles são dependentes de boas ideias, não são dependentes de lucro que os usuários desse software estão dispostos a pagar. Então, normalmente quando o software ele é pago, por exemplo o 3ds Max, ele é muito caro, é um software muito conceituado da Autodesk para fazer 3D, animação e muita coisa, só que ele é pago. E como ele é pago, os clientes que estão pagando têm muita influência sobre como esse software vai ser desenvolvido. Se alguém que está desenvolvendo o 3ds Max chegar na Autodesk e dizer vamos colocar aqui essa tecnologia porque é muito massa, está sendo muito útil, vamos colocar essa IA aqui para ajudar os usuários. Claro que a Autodesk tem muita IA, claro que tem há muito tempo, mas se o software for muito travado por conta dos clientes que são muito antigos na ferramenta, os clientes que são muito antigos eles não querem
uma ferramenta que fique mudando o tempo todo. Eles não querem atualizações, eles querem continuar clicando nos mesmos botões para sempre, porque isso já dá certo. E se o software ele é pago, ele tem muito mais dificuldade em atualizar para uma versão nova, porque os clientes pagantes eles tendem a não gostar disso. E o software open source não, como ele é open source, ele é grátis, ele é totalmente levado pela comunidade, é a comunidade que vai decidir, porque não tem quem reclame, entendeu? Porque é grátis. Já que ele é grátis, já que ele é movido a boas ideias, ele vai atualizar 10 vezes mais rápido do que um software pago. E foi exatamente isso que eu vi quando eu mudei do SketchUp, V-Ray e 3ds Max, quando eu comecei a estudar o Blender. O Blender ele é completamente open source, é completamente movido a boas ideias e a velocidade de atualização do Blender é literalmente 10 vezes superior à velocidade do 3ds Max e do SketchUp. Cara, o SketchUp, pelo amor de Deus. O SketchUp, se você abrir a tela do SketchUp de 20 anos atrás, é exatamente igual a do SketchUp 2024. Porque é o mesmo fundo verde, é o mesmo motor gráfico, são os mesmos comandos, é tudo igual. Você não vai ver uma atualização real no SketchUp. Por quê? Porque os clientes são muito antigos. Quem trabalha há 15, 10 anos no SketchUp não vai querer mudar. E também a própria Trimble, que é quem comanda o SketchUp hoje, não vai querer mudar. Porque não tem essa demanda de mudança. Os clientes pagantes eles querem a mesma coisa. E se você está está começando, está querendo estudar um software, não vá para esse lado. Vá pelo lado que tem IA, pelo lado que se atualiza, pelo lado open source. Porque esse lado ainda vai ser movido por boas ideias durante muito tempo. Então beleza, vamos começar aqui um projetinho do zero só para ver o que dá para fazer rapidão. Clicando fora você zera tudo. Essa é a tela do Spline. E olha como funciona. Eu vou apagar tudo aqui. Deixa só essa luz. Eu vou adicionar aqui no botãozinho mais, ó. Aqui são só coisas 2D, as coisas 3D estão aqui, ó, cubo e esfera, basicamente isso que ele vai permitir que você crie rapidamente. Clique e arraste, já criou. E olha só, você não tem que ficar mexendo muito nos vértices, não é muito feito para isso. Claro que você pode editar os vértices e os polígonos individualmente, mas a ideia dele é que você crie coisas só no clicar e arrastar. Aqui do lado você pode mover alguns slides, ó, por exemplo, corner. Você consegue editar rapidamente como é que vai ficar a aparência e o detalhamento desses objetos. Fica bem bonitinho. E aqui, ó, na cor. Os tutoriais vão ajudar você a entender muito bem como funcionam todas essas ferramentas de modelagem, porque são bem tranquilas. Ele é mais um modelador 3D realmente para quem está iniciando e quem está mudando do 2D para o 3D. Quem já tem uma experiência no 2D vai ter muita facilidade do Spline, porque ele é bem fácil de trabalhar. É tudo baseado só nessas propriedades aqui do lado. Você clica aqui no objeto que você quer e todas as propriedades disponíveis para você mudar vão estar aqui do lado. Se você quiser que a gente vá mais a fundo aqui no Spline, eu estou vendo que o tempo já tá se esgotando na live de hoje, a gente pode continuar fazendo um passo a passo aqui dentro dele, construindo alguma coisa. Se você quer ver essa aula, se você quer esse tutorial, deixa aqui o comentário, que a gente vai fazer isso sim. Eu só queria te falar agora uma coisa, que é o seguinte. De novo, se você é uma pessoa que está aqui, se você é uma pessoa que quer se atualizar, que quer ficar do lado IA dessa revolução, então você precisa estar comigo, com a Virtuatus, dia 28, na quinta-feira, que a gente vai trazer várias ferramentas várias dessas que já são preparadas para o futuro. Você não vai se arrepender de assistir essa aula, porque todas as ferramentas que eu descobri, todas as que eu vejo que mais fizeram diferença na minha vida, na minha carreira, eu vou listar para você, eu vou abrir o jogo mesmo, vou dizer as que mais transformaram o jeito que eu tinha de trabalhar com 3D. Então, se você quer saber quais são essas ferramentas, completamente grátis, nesse evento do dia 28, basta se inscrever no link que a gente está deixando aqui embaixo. Você se inscreve lá no site da Virtuatus, coloca o seu e-mail, a gente vai mandar um e-mail de confirmação e pronto, você vai estar inscrito para participar dessa live gratuita, que vai ser uma live exclusiva, só quem tiver o link que vai acessar. Então, não deixa de participar dessa live, porque ela vai ser uma live histórica. A gente vai trazer ferramentas que nunca foram vistas por aqui. A gente está trabalhando internacionalmente com vários contratos e a gente tem contato com muita gente legal.
e eles passam umas dicas valiosíssimas para a gente, e eu vou trazer muitas dicas dessas nesse dia 28. Então eu te convido a participar do evento com a gente clicando no link abaixo e deixando seu e-mail lá para participar, beleza? Aqui no Spline, só para fazer um exemplozinho de interação, tá? Eu vou colocar aqui, ó, State. Ele abre dois pontinhos aqui, Base State e State. Não aconteceu nada, né? Mas olha só como é que é a animação do Spline, como é simples. O Base State é o estado base, ou seja, é o ponto inicial. O State é como se fosse um segundo ponto de movimento, é um outro estado. É uma forma que ele está, é o Base State, uma nova forma que esse objeto fica é o segundo estado. Você pode colocar vários, mas fica mais fácil no exemplo, olha só. Se eu colocar aqui nesse segundo state, que, por exemplo, a escala é diferente, ó. Beleza, ele virou esse negócio aqui. Se eu clicar aqui no primeiro, ele volta a ser o que ele era antes. O segundo, ele está diferente. Ou seja, eu criei uma nova forma do mesmo objeto. Beleza, para que isso serve? Eu posso colocar agora uma interatividade, por exemplo, aqui em eventos, para quando mouse, acho que é esse mouse down, beleza, que é quando você clica, mouse down, é um evento. Isso aqui são os eventos que acontecem, ó, quando inicia, quando levanta o mouse, ou seja, quando você clica e solta o mouse, quando você segura com o mouse, quando passa só o mouse por cima, pronto, esse aqui é legal. Mouse hover é quando você passa o mouse em cima aqui do objeto. Vou deixar esse mouse hover e aqui embaixo, ó, eu vou escolher o que ele vai fazer, ações. Eu vou escolher a transição. E a transição é o seguinte, ele vai começar no estado base e vai para o estado que eu escolhi, que eu transformei. Ó. Transição, eu nem cliquei mais nada, ele já sabe o que eu quero fazer. Ele vai transicionar do estado atual, que é o base state, posso deixar corrente também, e vai levar um segundo para transicionar para o estado 2. Beleza, só isso aqui que eu fiz, eu já adicionei essa interatividade. Vou clicar fora e vou dar o play. Olha só, não está acontecendo nada, mas se eu passar o mouse em cima, olha só, viu? Tirei o mouse. E é assim, fácil desse jeito que você adicionou interatividade do modelo 3D no Spline. Isso é muito fácil, é muito simples. E você está completamente limitado à sua própria criatividade. É fácil de você adicionar qualquer interatividade. Se eu colocar um outro estado, então se eu mover o estado de ele pode mudar de posição, mudar de rotação, de escala e de qualquer uma dessas propriedades aqui. Mudar de cor, mudar de tamanho, mudar de tudo que você imaginar, entendeu? Você pode fazer ele começar a girar, você vai descobrindo aqui tudo que dá para fazer quanto mais você mexe, porque é tudo intuitivo, tudo da mesma forma, tudo geralmente só são números ou sliders para você arrastar assim. Então, e como ele é totalmente em tempo real, fica muito fácil de você aprender, porque quando você mexe aqui, clicando em cima e arrastando de um lado para o outro, você já vê o resultado na hora. Então não é como se você precisasse escolher um valor, fosse lá em renderizar, esperasse um minuto e depois visse o que aquele valor fez de diferença. Não é assim. No futuro e no presente já não funciona mais dessa forma, não tem mais essa espera. Tudo que você mexe em tempo real, você vai ter o resultado na hora. Beleza? Então, por essa live a gente já vai começando a trabalhar trabalhar com interatividade. Eu sei que o Spline ele tem muito mais coisas do que isso. Eu tenho certeza que você está querendo ver muito mais. Então deixa um comentário aqui para ver o que você quer saber sobre o Spline. A gente tem muito a falar dele. Ela é uma ferramenta que vai ficar muito presente ainda, sem dúvidas. Tem gente que está substituindo até o Blender pelo Spline. Eu ainda não sou uma pessoa dessa. Eu ainda vejo dois softwares completamente complementares. Eu vejo que o Spline ele serve para muitas coisas na web e o Blender ele serve para muitas coisas no offline. E cada um faz o seu trabalho muito bem. Eu ainda recomendo os dois como principais ferramentas de IA, de 3D. Mas o Spline ele é muito mais simples de começar o 3D. Você já vai conseguir fazer objetos e cenas 3D interativas com física e com gamificação em poucas horas. Com poucos tutoriais, com pouco investimento de tempo, você já consegue fazer coisas muito legais. Então, se você gostou dessa ferramenta, se você quer ver mais ferramentas como essa, de novo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal,
Se inscreve no IA para 3D, que vai rolar dia 28, que a gente vai trazer muito mais ferramentas desse naipe aqui. É um evento ao vivo, 100% online, gratuito. A produção aqui está lembrando que é um evento 100% online, é um evento 100% gratuito, você não vai pagar nada por isso, você não vai investir nada. Você vai descobrir as ferramentas que eu trabalho nos últimos anos, que eu descobri, e você vai sair de lá transformado. Eu tenho certeza que você vai sair de lá com a mente explodida de tantas possibilidades. Só de assistir essa aula, você já vai ser capaz de criar milhões de possibilidades em 3D. Eu te garanto isso. Assim como eu estou te mostrando que uma ferramenta dessa já faz centenas, milhares de coisas, imagina multiplicando o poder de uma ferramenta com o poder das outras. Aí é que a coisa fica realmente exponencial, porque você tem milhares de opções com uma ferramenta, multiplicado por milhares de opções de outra ferramenta, multiplicado assim por todas as ferramentas que eu vou trazer nesse dia. Aí você se torna realmente um criador que pode fazer basicamente qualquer coisa. E é isso que eu quero trazer, é esse poder que eu quero trazer para você com tanta ferramenta IA que já existe, está disponível e é de graça. O mais louco é isso, é de graça. Tem muita gente perdendo tempo e dinheiro com ferramentas antigas e demoradas e pesadas que você tem que pagar todo ano. Não existe mais isso, não tem mais essa necessidade. Então eu te espero no dia 28. Até a próxima live. Muito obrigado por participar aí. Até amanhã.